Boa tarde. Vamos continuar falando dessa questão e de outras ameaças ao Supremo. Nós temos várias críticas à atuação aí dos ministros. Vamos saber até que ponto que isso é fake news, é liberdade de expressão, é uma agressão mesmo, são declarações inconstitucionais. Nós estamos em contato agora com o Irapuan Santana, que é doutor em Direito Processual e procurador de Justiça. Doutor Irapuan, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Doutor Irapuan, vamos começar falando então desse inquérito que veio do ministro Alexandre de Moraes, que na verdade teve início com Dias Toffoli, né? Alexandre de Moraes apenas levou adiante aquela operação na semana passada contra as fake news, da qual Sarah Winter também foi um dos alvos dessas investigações. Como é que o senhor vê toda essa situação que nós estamos acompanhando, essas críticas que são feitas ao Supremo, inclusive por parte de ministros, como foi o caso de Weintraub? É verdade. Esse inquérito, ele de fato, ele é bem controverso e, afinal de contas, o Supremo agora está julgando sua constitucionalidade. Essa questão de se ter no mesmo órgão o acusador, a vítima e o julgador, né, essas figuras de 3 em 1, realmente é uma questão muito complicada. E aí, dentro dessa DPF que foi impetrada, que foi proposta pela rede, o ministro Fachin está analisando a constitucionalidade dela. Ele deu já o voto na semana passada, na última quarta-feira, e para que seja analisada a questão da constitucionalidade. E aí ele colocou alguns parâmetros para legitimar esse inquérito. No primeiro ponto, ele falou que o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, ele, como uma regra excepcional, admitiria que o Supremo pudesse abrir o inquérito ele mesmo. Né? O problema é que esse artigo 43 ele fala especificamente de crimes ocorridos no âmbito da área do Supremo. Né? Então, essa parte final do dispositivo, eu entendo que seria um impeditivo para isso. Mas, enfim, de qualquer forma, ele entendeu de forma diversa, e aí ele colocou 4 parâmetros para legitimar o inquérito. O primeiro é que o Ministério Público, né, no caso a PGR, ele sempre faça um acompanhamento muito próximo de todos os atos que vão ocorrendo no inquérito. O segundo ponto é que é preciso dar acesso amplo a quem está sendo investigado. Então, é preciso dar amplo acesso aos advogados dos investigados e aí trazer também, né, a ideia do respeito à súmula vinculante 14 do Supremo. O terceiro ponto é a delimitação do caso. E aí eles colocaram que deveria ser uma manifestação que caracterize um risco efetivo à independência do Poder Judiciário e também questões relativas a ameaças a membros do Supremo e a seus familiares. E, por último, ele coloca que a liberdade de expressão ela deve ser resguardada e aí que notícias que coloquem em pauta questões do Supremo não podem ser retiradas da internet. Agora, doutora Paes, em que condições se pode ter, de fato, uma investigação como essa, em que não se dá detalhes dos motivos dessa operação e a própria prisão de Sarah Winter, ela pode ter outros desdobramentos, além do inquérito especificamente, todas essas situações das quais ela participou? Sim, com certeza. Como já foi falado aqui no programa, né, esse inquérito que está a Sarah Winter, na verdade, todos os 2 inquéritos eles estão correndo em segredo de justiça e as pessoas estão falando que estão com dificuldade de ter acesso. E aí, uma dificuldade de ter acesso ao que está sendo investigado cerceia o direito de defesa da pessoa. Né? Então, isso aí seria inconstitucional
e feriria também a súmula vinculante número 14. E, a partir daí, é preciso entender um pouco o perigo que a gente está correndo a respeito de como as investigações vão ser realizadas e em que nível de contraditório, né, que é esse direito de influência, tem dentro do processo. Agora, uma questão que é importante a gente ressaltar é que saiu já na internet que foi uma prisão temporária a da Sarah Winter, que ela vai ficar presa por 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. E pode correr uma outra investigação paralela especificamente sobre esses atos, que não necessariamente relacionado ao Supremo, mas a questão da defesa do AI-5, de fechamento do Congresso, fechamento do próprio Supremo, da Armada, o caso dela ter chamado Alexandre de Moraes para uma briga, para trocar socos. Como é que o Supremo pode proceder se não for nesse inquérito, que foi muito questionado? Qual seria o encaminhamento de uma ação efetiva contra ela? Inclusive, muita gente cogita a possibilidade dela ser enquadrada como ato de terrorismo. Na verdade, o órgão principal para se fazer a investigação, para se iniciar uma investigação e dar início também a uma ação penal, é o Ministério Público, né? Então, haveria, na verdade, ou o Ministério Público Federal ou a Procuradoria-Geral da República, dependendo da forma como a pessoa vai ver. Eu entendo particularmente que seria o caso de haver a intervenção do Ministério Público Federal, não necessitando especificamente da PGR, porque não se trata de um crime direto contra os poderes da República ou por alguém que tem foro privilegiado. E aí, não tendo foro privilegiado, não puxa a competência da PGR. Mas, de qualquer forma, existe a possibilidade tanto do inquérito ser iniciado pela própria polícia ou pelo Ministério Público, que tem essa competência. Bom, agora vamos ter que acompanhar o encaminhamento e para fecharmos, o ministro Weintraub, ele pode ser enquadrado junto desse inquérito, mesmo que tenha tido uma situação em paralelo, foi aquela reunião ministerial em que ele falava do Supremo, agora ele participou das reuniões no último final de semana, sem máscara, foi inclusive multado pelo governo lá de Brasília, porque há um decreto que determina a obrigatoriedade do uso de máscara, ele vai ter de pagar R$2.000, então o ministro pode entrar nesse processo também? Pode sim, ele corre esse risco e aí fica a cargo da interpretação e aí sim a PGR entra nesse caso por conta de ser ministro de Estado e ele corre o risco de, conforme a interpretação dessa manifestação, né, dele nas ruas, esteja de uma forma muito coligada, né, no entender do Ministério Público, ele pode ser investigado, sim. Tá certo, eu conversei aqui com o doutor Irapuan Santana, que é doutor em Direito Processual e procurador de Justiça. Doutor Irapuan, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde.